eu vou fazer uma videoaula falando um pouco sobre a homossexualidade na Alemanha nazista. Para vocês terem uma descrição de conteúdo boa, eu resolvi fazer uma colinha, já que eu não decorei muito bem o conteúdo, para vocês conseguirem ter um bom desempenho aí na sua prova, ou no seu trabalho, ou na sua apresentação sobre a homossexualidade na Alemanha nazista. Então, vamos lá. Durante a República Weimar, a Alemanha se tornou muito violenta. Ou seja, muitas pessoas consideravam a tolerância, devido a alguns vícios considerados pelos nazistas, uma decadência alemã. Então, se você basicamente apoiasse um judeu, um homossexual, um negro e etc., você estava sendo uma decadência à sua nação. Estava sendo uma vergonha à sua nação. Então, nesse período, os alemãos, que eram nazistas, queriam determinar, então, a extinção do vício que eles consideravam a homossexualidade. E quando eles assumiram o poder em 1993, eles iniciaram, então, a perseguição aos homossexuais do sexo masculino, porque as lésbicas, elas não eram consideradas uma ofensa, ou então como é que eu poderia dizer? Um risco. A Alemanha, né, naquele período, eles não eram considerados, só os homossexuais do sexo masculino. Então, eles começaram a perseguir barzinhos gays, começaram a perseguir tudo que envolvia homossexuais, tudo que envolvia pessoas homossexuais frequentando o local. E com isso, eles foram aterrorizando, então, a vida das pessoas que são homossexuais e causando muita violência e discórdia, muitas mortes nesse período. Manu, qual foram os anos que tiveram mais perseguições aos homossexuais? Os anos que tiveram mais perseguição, que foram o ápice, assim, da perseguição aos homossexuais, foram os anos de 1977 a 1979. E a polícia nessa época, elas apreenderam livros de endereços e também eles então criaram informantes para serem os agentes da polícia secreta, a Gestapo, e investigarem então os homossexuais que se escondiam de certa forma na Alemanha. Usando a pergunta que foi referente a isso, no dia 4 de abril de 1938, a Gestapo, a polícia secreta alemã, ela enviou então uma ordem que os homens condenados por homossexualismo, eles poderiam ser presos em campos de concentração. Aí então começam então as histórias de campos de concentração, né? Segundo as pesquisas que foram feitas, em 1933 até 1935, estima-se então que a polícia ela prendeu cerca de 100 mil homens acusados então por serem homossexuais, e cerca de 50 mil desses homens passaram por prisões comuns. E 5 mil a 15 mil desses homens foram presos então em campos de concentração. Professora, quem foi Heinrich Himmler? Himmler era um homem, né, escolhido para liderar a perseguição aos homossexuais na Alemanha nazista. Como eu disse antes, as lésbicas elas não eram perseguidas pelos alemães nazistas, e assim como os estrangeiros homossexuais também não eram perseguidos, a não ser que eles mantivessem então uma relação homossexual com um alemão puro, que então era considerado uma ameaça, né, para a Alemanha nazista. Mas os estrangeiros que vinham visitar a Alemanha, por exemplo, eles não eram perseguidos nem nada do tipo. Então, no dia 6 de maio de 1973, aconteceu um fato muito importante que talvez vocês vão ouvir falar pelo longo dessa pesquisa a Alemanha nazista. No dia 6 de maio, então, houve uma invasão ao Instituto de Ciências Sexuais na cidade de Berlim, e onde eles então invadiram esse local e destruíram mais de 12 mil livros e 35 mil fotos foram queimadas, destruídas, além de muitas anotações feitas pelos homossexuais.
Nesse período, então, se fechou também as casas noturnas, os barzinhos gays da época e todos os locais onde sabiam, tipo assim, que os homossexuais estavam frequentando. Esse lugar era fechado. E com isso, então, gerou muita violência. E a Alemanha secreta, a Gestapo, ela então decidiu inventar, assim, né, uma lista chamada de lista rosa, onde todos os nomes de pessoas homossexuais, de homens homossexuais, e de homens que frequentavam lugares homossexuais, de homens que conviviam com homens homossexuais, eram listados, então eles eram mantidos sob custódia dessa polícia. Eles eram presos ou levados a campos de concentração. Apesar de que nesse período aí nos campos de concentração eles não eram muito bem utilizados pelos alemães, eram mais utilizados formas de tortura, formas de deixar então a pessoa presa, já que os alemães eles simplesmente prendiam e não tinham mais então aquela obrigação de ter uma justificativa do porquê estavam prendendo. Nesse período a polícia da Alemanha, ela decidiu liberar então a perseguição aos homossexuais. Como essa perseguição era liberada já, a polícia não tinha que ter um porquê estar prendendo aquela pessoa. Ela simplesmente podia chegar lá e falar: você é homossexual? Estou te prendendo por um tempo indeterminado e é isso aí. De acordo com os relatos, os campos de concentração eram locais de extrema violência. Um homossexual ele não tinha determinação financeira, determinação de camada da sociedade. Ou seja, até um extremo rico ou um extremo pobre poderia ser preso num campo de concentração acusado por ser homossexual. Bom, de acordo com muitos relatos, o homossexualismo era tratado de uma forma muito cruel pelos nazistas. Então, muitas pessoas elas relataram que os nazistas consideravam a homossexualidade como uma doença. E para essa cura dessa certa doença, eles usavam o trabalho excessivo e a crueldade. Os homossexuais eles eram marcados também por triângulos rosas, por ter todo aquele conceito de que rosa é uma cor feminina, etc. Então os nazistas consideravam isso uma forma de humilhação, marcar eles com triângulos rosas para parecerem os diferentões, porque eu sou homossexual e eu tenho menos valor do que qualquer outro que esteja lá, até mesmo os acusados por ser judeus ou negros e etc. O homossexual ele era muito mais maltratado em campos de concentração por simplesmente serem homossexuais. A sobrevivência era de certa forma meio limitada. Então tinha homossexuais que trabalhavam em escritórios, tinha homossexuais que trabalhavam nos campos de concentração e tinha aqueles homossexuais que, em troca de proteção mais alimento, eles faziam trabalhos sexuais, ou seja, vendiam seu ato sexual em troca de proteção. Mas essa proteção também tinha limites. Eles só eram protegidos de prisioneiros do campo de concentração. Eles não eram protegidos de guardas do campo de concentração, guardas que zelavam o campo de concentração. Pesquisando, li algo relacionado aos capós. Gostaria de saber algo sobre eles. Eles são o que eu disse antes, eles são as pessoas que protegem os outros prisioneiros em troca de favores. Essa proteção varia de comida, a proteção física, a proteção de agressividade. Então, em relação a atos sexuais, em relação a troca de favores em geral, não só em atos sexuais. Então, os protetores são chamados de capos. Sem muita proteção, os homossexuais eles se rendiam a formas de cura para não sofrerem mais. Uma das formas de cura era uma castração. Se dizia então que a homossexualidade era uma doença e a castração ela poderia evitar essa doença. Os homossexuais que decidiam voltar atrás eles eram perdoados e eles eram simplesmente liberados, soltos, porque eles desistiram então de serem homossexuais. E apesar de tudo isso, de todas as pesquisas, de todas as histórias, não é certo um número de pessoas mortas, de pessoas decretadas mortas no período da Alemanha nazista por serem homossexuais. Então, gente, foi isso. Eu tentei fazer um resumo bem rápido do que é a homossexualidade, do que foi a homossexualidade na Alemanha nazista. Eu espero que vocês tenham entendido um pouco mais do conteúdo. Então,
Espero que vocês tenham um bom trabalho, uma boa prova, ou seja, o que for que vocês forem fazer com esse conteúdo.